Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas e que alegria, que honra poder estar aqui mais um dia, mais uma vez, para compartilhar com você, olha, esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Você já tentou falar de alguém que você não conhece? Vamos supor, você de repente conheceu uma pessoa num evento. E aí você está nesse local e você está conversando com essa pessoa, você acabou de conhecê-la. E aí chega um amigo, uma amiga sua, vê você com essa pessoa, cumprimenta vocês, entusiasma e vai embora. Num outro dia, esse seu amigo, essa sua amiga chega e fala assim: você estava conversando com aquela pessoa, nossa, ela é incrível, eu admiro ela, eu sigo ela isso, ela aquilo. E daí você precisa falar a verdade. Olha, eu não conheço ela, não tenho propriedade para falar, né? Eu conheci naquele dia, foi muito simpática e tal. Só que daí, o que acontece? Tem pessoas que querem estreitar o relacionamento com essa que conhece a outra, fala, nossa, conheço sim. Nossa, ela é muito legal. Nossa. Só que de repente, ela nem sabe de quem que ela tá falando. Por que eu tô falando isso pra você? Parece ser algo que está contrário à palavra? Não, calma, fica calmo, respira. Tem tudo a ver com o texto de hoje, de 1 Pedro, capítulo 2. Porque o Senhor vai nos dizer nesse capítulo que a gente tem que ser como as pedras vivas, que a gente tem que ser, sabe, ali aquela pessoa que vai edificar outras vidas, falando do amor de Jesus, levando a mensagem. Ah, mas sabe, Ana, eu não sei falar, eu não tenho propriedade para falar, mas por quê? Agora eu te pergunto, por que você não sabe falar de Jesus? Por que você não tem propriedade para falar? Você entendeu onde eu quero chegar? Se você não tem relacionamento com Deus, com Jesus, se todos os dias você não busca estreitar esse relacionamento, vai ser difícil, óbvio, de falar sobre ele. Como que você vai falar de alguém que você desconhece? De um desconhecido? Com que propriedade você vai falar das coisas de Deus? Se você não tem meditado na palavra, se você não tem orado, se você não tem um caminhar com Cristo? Então é aí que tá, sabe, o ponto crucial da nossa vida cristã. É você se relacionar com a palavra. Quando você se relaciona com a palavra, à medida que as pessoas vão falando as coisas, você pega e você vai tirar as suas dúvidas você mesmo, através da Bíblia. Tem uma irmã, eu não me engano, a Thaís, ela falou assim, pastora, a senhora já está usando a Bíblia nova. A senhora teria algum dicionário para indicar, para poder entender algumas palavras? Bom, essa Bíblia aqui, essa nova, eu ainda não verifiquei, né? Se ela tem um questionário aqui, não tem, pelo jeito. Mas, gente, a Bíblia da Mulher, a minha não tá aqui. Mas a Bíblia da Mulher, ela tem no final, como se fosse um dicionário. Você vai procurar lá a palavra e ela tem um significado de acordo com a cultura e com a época. É bem interessante. Agora, eu confesso para vocês que em alguns momentos surgem algumas dúvidas, eu pesquiso no Google, né? Coloco lá o que significa tal coisa, né? E daí eu fico vendo o que é mais coerente com aquilo que eu quero. Aí quando eu falo o que significa tal coisa, dentro do contexto bíblico, entendeu? Porque daí ele vai trazer para você ali o significado dentro da palavra, amém? Eu sou a pastora Ana e eu quero compartilhar com você essa palavra de hoje. Você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, né? Se você não tem o hábito de já chegar deixando o seu joinha, crie esse hábito, gente, sabe? Às vezes você é uma pessoa que tem uma preguiça, que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de fazer as coisas, que
está sendo impulsionado e de repente é tão gostoso a gente ter alguém que nos ajuda. Eu tô aqui todos os dias para te ajudar, né? Nessa caminhada. Tem dias também que eu não tô lá essas coisas, mas quando eu vejo os comentários de vocês, é um ajudando o outro. Eu ajudo você, você me ajuda. E nós estamos propagando a mensagem do reino. E quando você já chega, né, com essa generosidade, com essa humildade, já deixando o seu like, já colocando no seu status, a mensagem chega mais longe, todo mundo ganha, entendeu? E deixe seu comentário também, é sempre importante você deixar o seu pedido de oração, a sua saudação desejando um bom dia para as pessoas. Isso fortalece, né? Eu fico muito feliz de ver a interação de vocês. Então, bora lá para a palavra. E um detalhe, você que ainda não me segue no Instagram, corre lá, Ana Paula Carneiro com 4O no final. Vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2. Querido Deus, amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações, revela a nós o que há nas entrelinhas. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, toda fofoca, maledicência é fofoca, tá, gente? Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Você vê que interessante isso aqui? Para a gente desejar a palavra de Deus, para a gente desejar o alimento espiritual, assim como um bebê deseja o leitinho materno. Com essa, sabe, você vê um bebê quando ele quer mamar, gente? Aquela, né? Aquela vontade. É assim que a gente tem que desejar a palavra de Deus. Então, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mais eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Tão bonito isso, porque quando ele diz aqui, vós como pedras vivas, né, sois edificados. E ele fala dessa questão também aqui do sacerdócio, ser de sacerdócio santo. Eu viajo literalmente nessa questão quando eu penso que existia ali um povo escolhido, separado por Deus, que foi um povo ali que Deus queria se relacionar com eles, que Deus tinha um imenso amor por eles. Mas veja bem, eles não podiam estar no Santo dos Santos. Eles não podiam estar diretamente se relacionando com Deus, que nem eu e você podemos no secreto do nosso quarto, no nosso quartinho de guerra. Você pensa que um sacerdote tinha que ir lá se comunicar com Deus, ele teria que buscar a mensagem e trazer para nós. E eu também lembro, né, de Zacarias. Você pensa, Zacarias entrar lá, né, para receber uma mensagem, para entregar para o povo, e de repente sai mudo. Então, assim, entre tudo isso, o que é o mais relevante, o que eu quero pôr aqui em alta e dar ênfase? Que, tipo, olha que coisa linda! Eu e você podemos estar na presença de Deus, podemos ser esse sacerdócio real nas nossas casas. Eu e meu esposo exercemos o nosso sacerdócio real sobre a nossa casa, sobre os nossos bens, sobre os nossos filhos, sobre a comunidade. E você? Você tem exercido esse sacerdócio real sobre a sua casa, sobre a sua família? No sentido de que você tem buscado
buscado estar na presença de Deus, fortalecido nos caminhos do Senhor, para poder transbordar na sua casa, nos seus filhos, sobre a sua família? Irmãos, é bem verdade que a chuva que cai no telhado do vizinho vai cair no seu telhado também. Só que a diferença é como que nós vamos lidar com isso. Enquanto o outro está surtando, você está na plenitude, você sabe? Você está pleno, plena. E é essa a diferença, muito relevante e primordial. Então ele fala, né, dessa pedra angular, e no versículo 7, dando continuidade, diz assim: assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Ou seja, quem que é essa pedra angular? Quem que é essa pedra que foi desprezada? Essa pedra angular, essa pedra principal que dá estabilidade para uma construção, para uma obra, né? Essa pedra primordial é Cristo. Então, assim, para quem aceita Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, essa pedra vai ser uma pedra que vai alavancar a sua vida, que vai te levar a viver coisas excelentes. Agora, quem rejeita Cristo? Fala para mim, como que tem andado? Muitos rejeitam. E assim, a pessoa vai indo, mas chega um momento que a conta chega. Versículo 9, dando continuidade aqui, diz assim: porém, vós sois geração eleita. Entendeu? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está vendo qual que é o nosso chamado? Nosso chamado é falar do amor de Jesus. Vós sim, que antes não éreis sequer povo. Essa é a minha história, pode ser que seja a sua. Mas vós agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo a recebestes. Nós recebemos a misericórdia, sim ou não? Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros que vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Há uma batalha, né, gente, diária da nossa alma, né, o nosso corpo, as paixões da carne, que batalham contra a alma. Tipo, o nosso corpo, para que ele seja um corpo sadio, para que ele não esteja envolvido em coisas ilícitas, nós precisamos controlar a nossa alma. Porque de repente você não precisa comer determinados alimentos, você fica comendo para saciar sua ansiedade, para afogar suas mágoas, para ver se vai viver um momento de prazer, para esquecer os problemas. E assim, nós não podemos ceder, sabe? Não vou ceder ao corpo, né? Às paixões da minha carne. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Então, existiam os judeus que estavam ali dentro da doutrina cristã, né, que haviam aceitado a Cristo Jesus, estavam vivendo uma nova vida em Cristo. E o que ele estava dizendo aqui? Para que eles dessem bom testemunho, né? Para que eles praticassem boas obras, para que os gentios, ou quem que são os gentios na Bíblia? Todos aqueles que não são judeus, eu, gentil, você. Então, para que todos os povos pudessem experimentar de Deus. E é louvável isso, né? Porque o acesso a Cristo hoje é irrestrito, é para qualquer um. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade, constituída entre os povos, seja rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados, para unir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem.
Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Tem duas coisas aqui fundamentais que eu quero dar ênfase agora. A questão dos governantes, né? Dos governantes, rei, monarca, ou seja, toda a liderança que a gente precisa ser submetido. Se você precisa ser submetido a uma liderança, respeite essa liderança como que entendendo que foi Deus que permitiu que essa pessoa estivesse acima de você para poder te direcionar. Se Deus colocar uma criança para poder te dar um direcionamento, às vezes a criança vai ter expertise em algo que você não tem. Então, pode ser que através dessa criança Deus vai ministrar a sua vida. Então, ele fala para que a gente tenha esse feeling, essa sensibilidade. E daí ele diz, praticando o que é o bem, caleis a ignorância. Gente, isso é fato. Quando você, diante de uma situação, quantas das vezes o Rodolfo, ele me deixou sem graça, porque eu toda ignorante, respondendo ele mal, agitada com um monte de coisa, e dava umas patadas nele, e ele, o que você tá fazendo isso? Tipo, gente, me destabilizava, porque ele é sempre muito centrado com o falar, ele não tem esse negócio de ninguém desestabiliza o emocional dele tão fácil, sabe? E na maioria das vezes eu tava ali no meio de um afazer ou outro e eu queria que as coisas fluíssem da minha maneira ou enfim, e aí ele vinha pro meio, ou o Anthony, ou alguém, até dos meus filhos, e eu, pô, gente, o que é isso? Nananã. E ele, nossa, mas por que você tá fazendo isso? Pra que essa ignorância? Por que você tá falando assim? E quantas vezes eu ouvi dele falando assim, nossa, hein? A boca fala que o coração tá cheio. E aí, eu querendo me defender, falava, o meu coração tá cheio de ânsia, de raiva mesmo, porque você não para, porque nananã. Então, gente, quando tem uma pessoa que ela tem estabilidade emocional, que ela é calma, que ela consegue se posicionar bem diante dos conflitos. E você sabe o que o Rodolfo fala? O meu marido fala assim, eu amo conflito. Eu gosto de conflito mesmo. Eu amo conflito, porque no conflito a gente resolve, no conflito a gente faz, acontece. Então ele é o cara que gosta de debate, que gosta de ir pra cima, tem que resolver, fala. Só que ele faz isso com muita cautela. E às vezes as pessoas se magoam porque são pessoas mal resolvidas. Muito, assim, ao longo da minha caminhada, eu estive muito mal resolvida emocionalmente, preocupada com muitas coisas e sempre ali correndo atrás do vento. Eu me vejo muito no testemunho da Joyce Meyer, porque se você conhece a Joyce Meyer, ela fala muito disso, que quantas das vezes ela ministrando a palavra, ela ali na obra de Deus, e o marido dela, o Dave, sempre tranquilo e tal, e ela, Dave, por que você está fazendo? Então, eu sempre no meio da minha casa, Rodolfo, mas, sabe? Porque a gente precisa ter essa prática do bem, no sentido de conter a ignorância com domínio próprio, né? E isso está relacionado a gerir bem as suas emoções. Então, ao longo da minha vida, eu tive que até me tornar uma terapeuta, né? Fazer um reprocessamento em mim mesma, me curar a mim mesma, para depois eu curar as pessoas. Porque eu entendi que eu não estava bem resolvida comigo mesma, né? E ao longo desse processo, eu venho recebendo sempre o auxílio, a ajuda de muitas pessoas, mas eu e você, nós temos que ter essa consciência de cuidar do nosso emocional. Do mesmo jeito que você faz um exame de rotina, do mesmo jeito que você faz uma bateria de exames, um check-up no seu corpo, você precisa fazer um check-up na sua mente. Você precisa cuidar da sua mente, porque isso é muito importante. Vamos acelerar a leitura do capítulo para a gente terminar. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus, entendeu? Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos, pois é louvável que, por causa da sua consciência,
para com Deus alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimentos quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Então, quando você é afrontado e você passa por uma situação, mas você tá ali, sabe, com a sua dignidade em alta, tá na sua integridade, ó, ok, isso é louvável. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por nós, levando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, veja bem, ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que excede plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Você entende como que é lindo isso? Por mais que eu e você a gente passe por alguma afronta, por mais que a gente passe por uma situação desconfortável, por mais que você tenha contas para pagar, por mais que no seu serviço as coisas não estejam legal, por mais que o seu casamento não esteja 100%, por mais que o seu filho não esteja na presença do Senhor e você esteja decepcionado com a situação, por mais que as situações sejam adversas, lembre-se sempre. É impressionante que antes de eu gravar o devocional, eu fui fazer um treino, um crossfit com meu esposo, e no meio do caminho nós ouvimos ali um áudio de um amigo e ele compartilhou justamente isso, que a situação que ele está vivendo não é nada perto do que Deus fez por ele. Você entende? E assim, uau, nós dois olhamos para a cara do uau, né? Que legal! Porque é isso que a gente tem que reconhecer. Independente, meu irmão, minha irmã, do que a gente passa, né? O que Deus passou por mim, o que Deus sofreu por você, foi muito maior. Então, o que nós devemos fazer? Qual que seria o mínimo? A gente ter um estilo de vida devocional. A gente meditar numa palavra linda, maravilhosa como essa e colocar em prática no nosso dia. Não fechar a nossa Bíblia, fechar o nosso caderninho e viver como se nós não tivéssemos recebido esse alimento tão precioso. Então eu falo para você, vamos nos atentar para aquilo que nós estamos meditando, vamos viver. Eu quero deixar uma pergunta para você, antes de eu fazer a nossa oração. Você prefere que no meio do nosso devocional eu vá fazendo essa explicação ao longo da leitura do texto, ou você gosta de ouvir a leitura toda e depois uma breve explanação? Que às vezes fica um pouquinho mais longo, mas eu acredito que a conversa flui melhor. Eu quero a sua opinião. Tem muitas pessoas que estão aqui que são assíduas e o intuito é melhorar e trazer algo bom, de qualidade para vocês. Eu sei que é muito gostoso gravar lá fora, mas por aqui ao redor, onde eu moro, sempre tem muita obra, muita gente trabalhando e acaba que os barulhos interferem. Mas eu acredito que o principal, que é esse maná, esse pão fresquinho do céu, está chegando aos nossos corações. E eu creio que o que importa é nós sermos fortalecidos pela mensagem do reino. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado pelo dom da vida, por tudo quanto tu és. Senhor, nos dê um dia de bênçãos, de vitória, de conquista. Sê conosco, nos fortalece, nos vivifica, Pai, queremos mais e mais de Ti. Senhor, graças rendemos a Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha, Pai, em nosso socorro, nos ajude nas nossas batalhas, nos ajude, Senhor, nas nossas questões. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada. Pai amado, Pai querido, obrigado. Eu tenho a plena certeza que prodígios, milagres, maravilhas estão para acontecer. Assim, Senhor, nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu dia, a sua casa, a sua família. Shalom.